Presidente da Fundação Biblioteca Nacional, professor Rafael Nogueira, durante uma conferência virtual sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, realizada pela Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG, apontou o uso político da narrativa de fake news para perseguir conservadores. Nogueira apontou que existem exageros na perseguição a um suposto problema que não está sequer bem definido. O professor afirmou: essa perseguição policial está muito mal explicada para mim. Acho que a gente vai precisar explicar para o futuro isso aí. E acrescentou: é um problema grave. Acho que as pessoas estão tratando de forma muito leviana. Assista. Uma pergunta de Renato Duarte. As várias discussões sobre fake news poderiam ser resolvidas com procedimentos como verificação de perfis pessoais nas redes sociais, como Instagram e Twitter? Essa não seria uma medida suficiente para responsabilizar disseminação de notícias falsas durante a pandemia? Não sei. Não sei nem se entendi. Ele, por verificação, está falando daquele signo que identifica um perfil como verificado ou verificação como uma avaliação? E de que maneira isso poderia colaborar com a diminuição das fake news? Eu não sei. Sabe por quê? Fake news eu vejo que é um termo muito lato ainda. Ele não está cientificamente definido. Ele está sendo mais usado pela retórica e pela luta política do que propriamente pela interpretação científica. Ele era muito usado por Donald Trump, que falava fake news, para quando muitas vezes veículos de grande mídia falavam sobre ele de forma equivocada. E agora está sendo usado justamente contra apoiadores do governo Bolsonaro, porque, não sei, eles levantam hashtags que podem ser agressivas, porque são robôs, e eu nunca vi algo que não fosse orgânico. Eu não entendo essa ideia de robô. Os crescimentos, em geral, foram orgânicos, né? Enfim, a despeito disso, eu acho que o conceito de fake news precisa ser melhor delimitado. Se há o conceito de mentira que causa impactos por causa de um espraiar aí de dados que a internet propaga, é preciso ir com calma no direito digital, aí no direito da informática, e com calma identificar como é que isso pode ser combatido, desde o ponto de vista também do confronto entre valores, né, a liberdade de expressão, confrontando também a outros valores como respeito à autoridade e tudo. E não é possível só aplicar isso a redes sociais, é preciso aplicar a todos, porque os limites da lei hoje são os limites em que a liberdade de expressão ela deixa de ser um exercício de liberdade e passa a ser um ataque injusto. É a lei penal que define. Nós temos aí as figuras de injúria, calúnia e difamação, certo? Aplicados ao contexto da internet, eu acho que pode ser a mesma coisa. Elaborando provas, nós já temos legislação que, em alguma medida, dá conta disso, tá? E quanto à propagação, por exemplo, eu vi muitas pessoas querendo taxar fake news, destruir perfis e coisas assim, ou impedir as famosas tias do Zap de usar os seus celulares para propagar aí as notícias que estão que lhes pareceram interessantes. Eu acho que essas medidas já são complicadas, porque a gente tem que fazer um apelo para que as pessoas chequem, para que as pessoas tenham capacidade de discernimento, condição de verificar. E a luta, já dizia Dom Pedro II, a luta contra a imprensa, a luta contra a imprensa no sentido expandido, na imprensa e a escrita, né, a redação feita pelas redes sociais, essa luta tem que ser feita pelas mesmas vias, com as mesmas armas. Então a imprensa fala algo que está errado, é possível usarmos as redes sociais para, divergindo, mostrar a verdade com melhores dados. Aparece uma inverdade nas redes sociais, é possível que ou nas próprias redes ou na imprensa haja a correção. Essa perseguição policial, ela está muito mal explicada para mim, muito mal explicada. Então, eu acho que a gente vai precisar explicar para o futuro isso daí. Os historiadores vão identificar, mas como assim, né? Fake news, e quantas pessoas não estavam, sei lá, espalhando coisas que não checaram, que não verificaram direito. Isso dá prisão, sabe? E um povo que tem um índice enorme de analfabetismo funcional, né? Você pode cobrar
De que maneira? Quem vai ter o critério do que é verdadeiro e do que é falso? O critério vai ser dado pelo governo? E se o critério estiver errado? Ou vai ser dado pelos maiores veículos de mídia? E se eles estiverem interessados? Senhores, é um problema grave isso aí. Eu acho que as pessoas estão tratando de forma muito leviana. Vamos lá, começar. Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô aqui com o Dr. Geraldino, que é um dos advogados dos 300 do Brasil, e nós vamos falar sobre o inquérito 4828, que é conhecido como o inquérito dos atos antidemocráticos. E é por causa desse inquérito que hoje eu estou presa aqui no Distrito Federal. Por enquanto no Distrito Federal, né? Porque eu vou voltar para Campos, vocês me aguardem aí na planície. E o doutor Geraldino também, né? Ele tem advogado para outras pessoas que têm sido vítima da perseguição do STF. O senhor pode falar, o que é esse inquérito, primeiramente? Olha, esse inquérito ele está baseado nas manifestações a favor do governo e, segundo a PGR, seria contra os outros poderes, seria o Congresso e o STF. Na verdade, o que acontece? O que nós vemos é uma perseguição específica dos apoiadores do presidente. Nenhuma outra manifestação que teve contra o governo está sendo apurado nesses atos antidemocráticos. Nós tivemos aí o Antifas, que quebrou, que destruiu, e que ninguém fez nada. Depredar, quebrar, não é motivo de prisão nem punição. Agora, o caso, você se manifestar e discordar, aí sim está sendo punido, e a Érica está aqui pagando o preço de querer defender os direitos de nós brasileiros. O que acontece? Eu fiz uma pesquisa, né, sobre esse inquérito, e a primeira coisa que eu encontrei de notícia mais antiga foi sobre a Procuradoria-Geral da República, que entrou com o pedido da instauração de inquérito no STF em virtude dos atos do dia 19. Só que dia 19 não existia ainda os 300 do Brasil, e muito menos eu nem estava aqui em Brasília. Bom, isso tudo que você está falando, essas dúvidas que você está, nós também já colocamos em vários documentos, em várias peças, que estão lá. O que acontece? Eu entrei com habeas corpus para a Sara, eu entrei com habeas corpus para a Folha Política, eu entrei com vários habeas corpus questionando, primeiro, a legitimidade do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? No inquérito da fake news, houve uma portaria 60, que determinou, que designou ele como o relator do inquérito da fake news. Esse inquérito 4828, que é o que apura esses atos antidemocráticos, não tem portaria nenhuma. Não tem nada que vincule ele a essa investigação. E aí, eles podem dizer que não é porque, como ele já era, ele teria, no caso, a competência em função do inquérito das fake news. Só que eu acho que uma coisa, a matéria de um não tem nada a ver com a matéria do outro. O que se apura em um caso não é o que se apura no outro. Apesar de muitos dos envolvidos, muitos dos investigados estarem em ambos os processos. Sim. No caso, o senhor tinha falado comigo sobre a competência do PGR, né, em relação a pedir investigação, alguma coisa do tipo. Pois é, o PGR, as atribuições dele estão delimitadas na própria lei. E no caso do Procurador-Geral da República, ele não pode processar pessoas que não têm foro privilegiado. Ele pode até receber informação e encaminhar para o Procurador-Geral, que no caso o fato seria contra a União, e aí a Procuradoria da República tem que apurar realmente, mas aí temos o Procurador-Geral, o Procurador Regional, que atua na esfera da Justiça Federal. Crimes contra a Lei de Segurança Nacional são apurados na Justiça Federal. Isso é o que está na Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, já foi definido isso. Antigamente era atribuição da Justiça Militar. Então, os crimes atualmente praticados políticos, os crimes políticos, são apurados na Lei de Segurança Nacional, que quem tem competência para investigar isso é a Justiça Federal, e não o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma instância revisora, é uma instância que está lá para guardar a Constituição. Sim. Então, no caso, até o PGR me tratou como se eu tivesse foro privilegiado. Exatamente, isso é um questionamento que nós fazemos. Todos os que não são...
todos que não têm cargo político, no caso aí, tem alguns deputados que poderiam sim ser investigados a nível de Supremo Tribunal Federal. Agora, tem decisões no próprio Supremo Tribunal Federal em que já se definiu que não há foro privilegiado, mesmo que haja litispendência. O que é litispendência? Mesmo que você tenha um processo, esteja vinculado com algum deputado, os deputados respondem no Supremo Tribunal Federal e você responde na Justiça Comum. No caso aí seria a Justiça Federal. Tá. Vou recapitular aqui para o pessoal. Eu me chamo Érica, eu sou de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Eu vim para Brasília no dia 22 de maio participar do acampamento dos 300 do Brasil. Eu nunca fui liderança, nunca fui influenciadora digital, eu não sou deputada, não sou ministra. O senhor até falou isso, que eu estava sendo tratada como se eu fosse ministra também. Só a parte ruim, né? Porque na parte boa eu não estou sendo tratada como parlamentar. E fui presa no dia 16 de junho, né? Junto com o Arthur, com o Renan, com o Mito Show, com a Sarah Winter. A Sarah, no caso, foi presa no dia 15. E desde o dia 24 nós estamos usando tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. No caso, o Arthur, o Renan e eu ficamos aqui ficamos em Brasília. O Arthur conseguiu, com muito custo, voltar para Niterói. E eu agora estou lutando para voltar para Campos. E assim, eu não sei qual é. Até hoje, quando o oficial de justiça chegou na prisão, a Sarah perguntou: qual é o nosso crime? Ele não soube dizer. No caso, qual é o meu crime, doutor? Não tem exatamente o que estão fazendo. Eles estão tentando arrumar uma tipificação para o seu crime. Estão querendo te enquadrar na Lei de Segurança Nacional.